eu faço só pra tua tela ficar na tela inteira, pô. Pronto, então vou começar aqui explicando sobre base de dados. Vou fazer a introdução. Talvez o Manuel, acho que nunca trabalhou, já trabalhou com base de dados MySQL. Já trabalhei com SQL, base de dados. Pronto, pois então aqui vou mostrar Mas algumas coisas e bem relembrar básico, mas outras aqui. Então pronto, para a gente começar, explicar só um pouco da definição, que é a base de dados. É um conjunto organizado de dados armazenados eletronicamente. Os dados são estruturados de maneira que o acesso, a gestão e a atualização sejam rápidos e eficientes. Alguns exemplos de banco de dados é o sistema de armazenamento de clientes no e-commerce, gerenciamento de reservas em um sistema de hotéis e um sistema de informações hospitalares para dados de pacientes. Tipos de bancos de dados. Os bancos de dados têm principalmente dois tipos, são os bancos de dados relacionais e os não relacionais, que também são chamados NoSQL ou NoSQL. Os bancos relacionais, que é o que nós vamos falar hoje, são aqueles que utilizam tabelas para organizar os dados, como por exemplo o MySQL, o PostgreSQL, o Oracle, são bancos de dados relacionais que utilizam tabelas para organizar os dados. Tem os bancos de dados não relacionais, que são salvo de maneira mais flexível. Alguns utilizam arquivo de texto, outros utilizam grafos, chave-valor. Um exemplo desse é o MongoDB, o Redis, tem também o SQLite, mas hoje vamos falar sobre os bancos de dados relacionais. Estrutura básica de um banco de dados. O banco de dados é composto por tabelas, que também pode ser chamado de entidades ou relações, registro, que também pode ser chamado de tuplas, colunas, que também recebe o nome de atributos, chaves, que podem ser primárias, estrangeiras e compostas, e índices. Agora vamos entender cada uma delas. Tabela, o que é a tabela? A tabela é a estrutura que organiza os dados em linhas e colunas, onde cada linha representa um registro da tabela, único, e cada coluna representa um campo de valor com um tipo específico de informação. Por exemplo, uma tabela de cliente pode ter a coluna ID, nome e endereço. Aqui é um exemplozinho didático aqui para a gente entender. Isso aqui é como se fosse uma tabela. Cada linha aqui é um registro da tabela. Imagina como se isso aqui fosse uma tabela de clientes. Então cada linha é os dados de um cliente e cada coluna de uma cor aqui é um dado específico. O primeiro pode ser o ID do cliente, o segundo o nome, outro telefone, outro e-mail. E cada coluna tem um tipo de dado específico. A gente vai já falar sobre isso. Os registros ou tuplas são as linhas. Cada linha dessa tabela é um registro ou tupla. As colunas ou atributos. Ele diz aqui: uma coluna ou atributo é um componente de uma tabela destinado a armazenar um tipo específico de dado. Por exemplo, o campo nome, em uma tabela de clientes, armazena os nomes dos clientes. E esse tipo de dado é um tipo textual. Chave primária e estrangeira. Isso aqui é uma coisa bem importante entender bem como é que funciona isso aqui. Nós vamos trabalhar no sistema muito com banco de dados e os relacionamentos são todos feitos através de chave primária e estrangeira. Mas isso aí eu cheguei a ver também. Mas ainda lembra? Eu acho que a chave primária é aquela que não pode ser, não consegue nem excluir, né? Vai ficar para sempre aquela chave primária. A chave primária ela é única. É um campo único que identifica cada registro de uma tabela. Por exemplo, o número de identificação de um cliente, ou então o número de um produto no sistema. Aí eu coloquei uma observação aí: por favor, não usar CPF. Por quê? O CPF, apesar de ser um valor único, por exemplo, numa tabela de clientes, o CPF é um valor único. Não pode duas pessoas ter o mesmo CPF. Mas o problema é que alguns CPFs começam com o número 0. Imagina um CPF que é 00235 e tal. No banco de dados, quando eu salvo isso num campo do tipo numérico, o campo, por ser numérico, ele exclui os zeros que vem antes. Então, o campo que é 0002, quando eu salvo na base de dados, fica só 2 e os zeros vão embora. Porque os zeros à esquerda são desconsiderados. Então, não é interessante usar um campo que tenha zeros à esquerda como chave primária.
mas só uma dúvida aqui. Por exemplo, se uma aplicação necessitar do CPF, então a chave estrangeira não vai ser o CPF. Sim, Vai ser chave estrangeira não vai ser o CPF, mas tu pode ter um campo CPF e tu vai salvar ele, ao invés de salvar ele como número, tu salva ele como texto. Vai ser salvo num campo do tipo texto, que aí os zeros ficam como se fossem caracteres textuais e não números. Entendi. E a chave estrangeira é o campo que estabelece o link entre duas tabelas, baseado na chave primária de uma tabela ligado com a chave estrangeira de outra tabela. Isso ajuda a manter a integridade dos dados. E índices, ele funciona como uma tabela especial no banco de dados, uma tabela que fica escondida, tu não tem acesso a ela, que é um motor de pesquisa que o banco de dados usa para acelerar a recuperação de dados. Simplificando, o índice é um ponteiro para dados numa tabela. Ele funciona semelhante ao índice de um livro. Imagina que tu está lendo tá num dicionário e vai procurar uma palavra no dicionário. Se tu for folhear o dicionário todinho, folha a folha, para encontrar a palavra que tu quer, é mais trabalhoso. O que tu vai? Tu vai no índice e vê as palavras que começam com a letra B, estão da página tal a tal. Então o índice no banco de dados também faz mais ou menos isso, faz um mapeamento e facilita na hora de buscar um dado. Isso é mais para tabelas que têm uma grande quantidade de dados, uma tabela com bilhões de dados, que uma busca varrendo a tabela inteira seria muito demorada. Então tu pode indexar alguns campos que através do índice, ao invés, quando tu vai fazer uma consulta nessa tabela, ao invés dele percorrer toda a tabela, ele vai primeiro no índice, para ter mais ou menos uma referência da posição que o que eu estou procurando está na tabela. O índice vai dizer, vai apontar para que lugar da tabela que está, e aí só então eu vou na tabela para buscar aquela informação, já com um limite de dados onde eu vou procurar bem reduzido. Então o banco de dados consegue fazer a busca mais rápido nesses casos. Pronto. Sobre Structured Query Language, que é o SQL, é a linguagem padrão dos bancos de dados relacionais. Opa, chegou o Cristiano. Cristiano, eu estou repetindo um pouco aqui com eles o que a gente viu. Se tu quiser pular essa parte, mas se quiser ficar também pode ficar. Diz? Eu estou repetindo um pouco do que a gente viu mais cedo. Ok. Aqui. Então avisa-me que assim eu consigo ir jantar qualquer coisa, tá bem? Pronto, se quiseres e tu voltar daqui a pouco. Tá bem. Se me puderes dar um toquezinho por mensagem para quando começares a outra parte. Ok. Desculpa, que assim eu cheguei mesmo agora do hospital, assim consigo ir comer qualquer coisa. Tá bem, até já. Até já. Pronto, aqui começa a parte mais interessante da base de dados, que é a linguagem de programação que é utilizada pelas bases de dados relacionais. É uma linguagem de programação, o SQL, é usada para gerenciar e manipular bases de dados relacionais, e com SQL dá para realizar operações como consulta, inserção, atualização e exclusão de dados. Structured Query Language significa linguagem de consulta estruturada. Então ele é padrão entre todos os bancos de dados relacionais. PostgreSQL, MySQL e Oracle utilizam a mesma linguagem. Continuando aqui. Aqui um pouco da sintaxe básica para lembrar como é que funciona isso. Três dos comandos principais do SQL são o select, o from e o where. O select é usado para selecionar dados de uma tabela ou mais. O from é para especificar qual é a tabela que eu vou precisar. E o where é para filtrar os dados que eu quero. Como por exemplo aí eu tenho uma imagem ali do lado e um exemplo ali que diz selecionar a pessoa da tabela clientes, onde a cor foi igual a vermelha. Então, basicamente aquela imagem que tem à esquerda ilustra mais ou menos o que o banco de dados vai fazer. Ele vai na lista de clientes e vai buscar a pessoa que está na cor vermelha. Então, a consulta usando select from where é muito simples. Agora dá para brincar e fazer coisas mais complexas com SQL, que depois a gente vai ver. Pronto, sobre os tipos de dados no MySQL, nós vamos focar aqui no banco de dados no MySQL, que é o que normalmente é mais usado em projetos PHP, com que nós vamos trabalhar. Então, o MySQL suporta uma variedade de tipos, que são agrupados em 3. São os tipos numéricos, tipo de data e hora, e tipo de string, que são os tipos textuais. Escolher o tipo de dado correto para cada coluna é crucial para otimizar o desempenho do banco de dados. Como por exemplo o que eu falei do CPF. Eu escolher
um tipo numérico para um campo CPF, isso pode me dar um problema porque eu vou perder os zeros à esquerda. Quando eu estudei SQL, banco de dados, essas coisas também tinha um comando que você botava que restringia, sei lá, o número de caracteres também. Sim, né? você pode dizer que eu quero um campo de texto, mas com no máximo 50 caracteres. Isso aí a gente vai Também ver já. para melhorar o desempenho. Pronto. Tipo de dados numéricos. Tem esses tipos de dados numéricos aí. Tem o int, que representa números inteiros. Tem o decimal. Aí entre parênteses, que é isso que tu estava falando agora. MN. O que quer dizer? Ele diz valores exatos com M dígitos no total e N dígitos no ponto decimal. Quer dizer que se eu botar decimal, aí entre parênteses botar 3,2, significa que eu vou poder ter 3 números antes da vírgula e 2 números depois da vírgula. Então imagina que eu vou só até 999,99, entendeu? Mas não era MN, não, era outra parada. Eu acho que era o número, era o número de caracteres. Isso não era o número de o MN é uma variável, é para tu substituir pelo número que tu quer colocar. Eu vou colocar 3,2, entendeu? No lugar do M e do N. Entendi. É decimal, aí eu boto 3,2, significa que eu vou ter um decimal com 3 números inteiros e 2 números decimais. Eu sei, por exemplo, isso aí é exclusivo para números. O que eu falei é tipo assim, vamos supor, é um banco de dados, cartão de crédito. Ele utiliza um de caracteres no seu nome, ele nunca bota o seu nome inteiro, ele bota tipo. Sim, Luiz, é a mesma coisa com a string. Isso aí a gente está fazendo com decimal, limitando a quantidade de caracteres, com string também dá para fazer o mesmo. Mas com string não é MN que ele usa. Não, é só M, é só um valor. Com string é só um número, eu boto entre parênteses e digo 30. Então a string só pode ter 30 caracteres. Para decimal são 2 parâmetros, para string é só um. E tem o float e o double, que são para números flutuantes também, no mesmo estilo decimal. Só que eles são mais precisos, pode ter muitas casas decimais. Tipo de data e hora, temos 3 tipos aí, o date que armazena só datas, o time que armazena horas e o date time que armazena a combinação dos dois, data com hora. Imagina que no registro o usuário se registrou no sistema e eu quero saber qual foi o dia e a hora que ele se registrou. Então uso um date time que vai salvar lá no campo dizendo dia tal, hora tal, esse usuário se registrou. O outro tipo que é o textual, que é o que a gente falou aí, por exemplo, o varchar é só o N. É esse aí, ó, varchar, é esse aí. Então usa só o N, que nesse N eu vou substituir pelo número de caracteres que eu quero. Eu quero usar 100 caracteres, então boto no lugar do N 100. O char é um string de comprimento fixo, o varchar é um string de comprimento variável. O char, quando eu coloco, por exemplo, char e tem um N lá, se no lugar do N eu boto 2, imagina que é um campo que eu vou salvar a sigla de cada estado do Brasil. Então, por exemplo, Ceará é CE, Bahia é BA, São Paulo é SP. Então, quando eu crio um char e boto 2 no lugar do N, significa que eu estou obrigando que aquele campo tenha 2 caracteres. Ele nem pode ter mais nem menos, ele obrigatoriamente tem que ter 2 caracteres. Já o varchar é um caractere variante. Ele pode ter, quando eu boto no N ali 30, significa que ele pode ter 30 caracteres, mas ele pode ter menos também. Ele só não pode ter mais. É um string de comprimento variável, mas com um máximo de N caracteres. E text é para textos longos sem tamanho fixo. Pode colocar textos enormes lá dentro e ele salva esses textos. E tem alguns tipos especiais, que é o tinyInt, o blob e o enum. O tinyInt ele é usado para armazenar. Normalmente a gente usa muito para armazenar dados booleanos, como verdadeiro ou falso. O que é o tinyInt? É um inteiro pequeno. Imagina que ele só tem um caractere. Então só posso ter, no caso a gente usa ele para salvar ou 0 ou 1. Se eu salvo 1, significa que é true. Se eu salvo 0, significa que o valor é falso. O blob ele é usado para armazenar dados binários, como arquivos que são binários, que não são arquivos de texto. Então eu posso salvar os binários dentro desse campo. E o enum permite eu definir uma lista de valores possíveis. Imagina que eu tenho um campo status, que ele só permite o status ativo, inativo e cancelado. Então eu posso definir o enum com uma lista com esses 3 valores
e só é permitido eu inserir um desses 3 valores. Se eu tentar inserir qualquer outro valor que não seja esses 3, o banco de dados não permite. Agora vamos entrar uma coisa um pouquinho mais complexa, que é a parte de normalização de banco de dados. Eu acho que isso aqui talvez vocês não chegaram a ver. É um processo que simplifica e organiza os dados para evitar redundâncias, melhorar a integridade dos dados e possibilitar um maior desempenho nas pesquisas. A normalização são três formas normais que temos. Tem a forma normal 1, 2 e 3. Então, a forma normal 1, ela diz que uma tabela está na primeira forma normal, quando cada coluna, cada campo da tabela contém apenas valores atômicos, valores não divisíveis. E cada registro, cada linha da tabela possui uma unicidade que é identificada pela chave primária. Então temos aqui na direita, na esquerda, a tabela cliente, onde esse cliente aqui, o segundo cliente, o James Wright, tem no campo telefone 2 telefones. Então isso aqui não está atômico, ele não é indivisível, porque eu posso dividir um telefone do outro, eu posso separar eles dois. Aí ele fala que cada coluna da tabela deve conter valores atômicos, ou seja, indivisíveis. Uma coluna não deve conter listas ou conjunto de valores. Aqui no caso eu estou com uma lista de telefone, tenho 2 telefones. Para eu normalizar isso na forma normal 1, eu teria que criar 2 tabelas, separar, e ter aqui numa tabela só a lista de clientes, na outra tabela uma lista de telefones fazendo referência ao ID do cliente. Dessa forma eu tenho aqui o James, lá que tinha 2 telefones, ele só tem... Outra coisa, nome e sobrenome tá incluso, não sei porque nessa outra, do jeito certo, tá só o nome, ó. Tipo, lá na outra tá nome e sobrenome. Também depende da regra do sistema. Se no sistema tu não precisar desse nome separado, então esse nome não precisa, tu pode considerar isso aqui como um valor indivisível, porque para o sistema tu não vai precisar em momento nenhum dividir esses nomes. Tu vai sempre exibir o nome inteiro. Agora o telefone tu pode exibir os telefones como uma lista. Esse usuário tem essa lista de telefones aqui. Agora o nome tu não vai exibir o nome como uma lista. Esse cara tem essa lista de sobrenomes, né? Normalmente no sistema não se faz isso. Mas pode também separar em 2 campos e ter nome e sobrenome em 2 campos separados. Isso depende mais da regra de negócio do sistema, como é que a regra de negócio enxerga isso, né? Mas pronto, aqui o telefone que estava lá, 2 para um mesmo usuário, ele ficou na tabela de telefones, os 2 telefones aqui, referenciando o usuário 456, que é o James aqui. Então agora não tem mais esse campo com uma lista dentro dele. Já a forma normal 2, ele diz que para que uma tabela esteja na forma normal 2, ela precisa primeiro estar na forma normal 1. Além disso, a forma normal 2 exige que todas as colunas que não são chave primária estejam dependentes de toda a chave primária, e não apenas de parte dela. Isso é especialmente relevante em tabelas com chaves primárias compostas. Não sei se vocês conseguiram entender isso aqui, que é um pouco mais complexo. Ele está querendo dizer que, imagine que essa tabela aqui é uma chave composta. A chave primária dela é composta por esses 2 campos, ID vendedor e ID produto. Certo? Ele até diz aqui, problema, o nome do vendedor depende apenas do ID do vendedor. Aqui o nome do vendedor está dependendo só do ID do vendedor, ele não tem nada a ver com o ID do produto, o nome do vendedor. Então ele diz, não depende da combinação do produto com o vendedor, que caracteriza uma dependência parcial, baseada em parte da chave primária. O nome vendedor só está baseado na metade da chave primária, porque a chave primária é uma chave composta, são os 2. Então isso aqui não pode acontecer, o ideal era dividir e também ficar desse jeito, ID vendedor, ID produto, ID quantidade e preço, ou seja, o preço depende do produto e do vendedor, a quantidade está vinculada. Agora os nomes dos vendedores aqui vão ficar separados. E a forma normal 3 é atingida quando, além dos requisitos da forma normal 2, que exige já a forma normal 1, todas as colunas não chave são mutuamente independentes umas das outras. E só depende diretamente da chave primária. Por exemplo, aqui, nome do departamento, ID do departamento. Esse valor aqui, nome do departamento, depende do ID departamento. Mas nessa tabela, a chave primária é o ID professor. É uma tabela de professores. Então,
esse campo não está dependendo da chave primária. Todos os campos devem depender da chave primária. Então, o ideal era fazer também, dividir em 2 tabelas, onde eu teria ID professor, nome do professor, o ID do departamento, e uma tabela de departamento que eu vou ter o ID vinculando ao nome do departamento. Então, essa aqui é a forma de deixar a arquitetura do banco de dados com uma estrutura que seja ideal para trabalhar com ela. Se tu tem uma tabela que não segue essas 3 formas, tu vai ter dificuldade em alguns momentos em trabalhar com essas tabelas. Ele diz aqui, alcançar a terceira forma normal ajuda a garantir que o banco de dados seja eficiente, escalável e fácil de manter, com dados organizados de maneira lógica e eficiente. Outra coisa que a gente vê na base de dados é a questão dos diagramas de entidade de relacionamento. Os diagramas são muito utilizados e ajudam muito. Ele diz aqui os DER, né, como são chamados, são ferramentas visuais utilizadas no design de bases de dados relacionais que ajudam a ilustrar a estrutura lógica das bases de dados, auxilia na modelagem, na organização e planejamento da arquitetura. Então, por exemplo, se alguém me passa um desenho desse diagrama aqui, eu consigo montar toda a base de dados só em cima desse desenho. Eu consigo criar a estrutura e ter a base de dados pronta. É uma forma de modelar uma base de dados visualmente, para que facilite na hora de passar isso para o código e passar para a base de dados. Agora também a gente vai ver um pouco sobre as convenções. Seguir boas práticas e convenções de nomenclatura é crucial para garantir que a base de dados seja facilmente entendível, manutenível e escalável. Então, como é que funcionam as convenções? Essas convenções não são regras fixas. Você pode, numa equipe, você estabelecer outras convenções entre a equipe, se acharem melhor para determinada situação, mas, de forma geral, são convenções que são bem aceitas em praticamente todos os projetos, principalmente trabalhando com MySQL. Então, convenções de nomenclatura, uso do Snake Case. O Snake Case é esse formato com as letras todas em minúsculas, separado as palavras com underline. Para nomes de tabelas e colunas, por exemplo, usuário, todo minúsculo, e pedido, produto, tudo minúsculo, separado com sublinhado. Isso aqui é uma das coisas que eu acho extremamente importante, é nomes significativos. Escolha nomes que claramente descrevem o conteúdo da tabela ou da coluna, evitando abreviações obscuras. Por exemplo, tabela clientes, ao invés de usar CLTS. Às vezes as pessoas querem abreviar para ficar o nome mais curto, para digitar. Isso não é recomendado. É melhor que você tenha um nome grande, mas que seja intuitivo. Que eu olhe e saiba o que é aquilo, do que um nome que eu tenho que pensar para descobrir o que é. Convenções em tabelas. Singular versus plural. Prefiro usar nome de tabela no plural, como clientes, ou produtos, ou pedidos, pois cada tabela geralmente contém múltiplos registros de uma entidade. Então, quando estiver modelando uma base de dados, lembrar a preferência é nomear as tabelas sempre no plural. Prefixos. Evitar usar prefixos desnecessários, como TB ou table, underline o nome da tabela, a menos que haja uma razão específica para diferenciar tipos de objetos do banco de dados. Imagina que eu tenho lá, vou criar uma tabela de clientes, eu chamo ela de TB clientes. Isso aí é um prefixo totalmente necessário, porque se eu estou criando uma tabela, eu não preciso dizer que é TB cliente. Agora imagina, tem casos que pode ser necessário. Imagina que eu tenho 2 sistemas, onde esses 2 sistemas estão acessando a mesma base de dados, mas tem tabelas que só são acessadas por um sistema e outros que só são por outro. Então eu posso criar um prefixo, por exemplo, S1 para as tabelas que só são do sistema 1, S2 para as tabelas que só são pelo sistema 2. Então isso aí vai me facilitar a entender algumas coisas na hora que estiver trabalhando. Convenções em colunas. Chave primária. Usar um padrão consistente, como ID para chaves primárias de cada tabela. Ou um nome específico que inclua o nome da tabela, como cliente ID ou ID cliente. Eu prefiro usar só o ID como chave das tabelas. Chaves estrangeiras. O ideal é nomear chaves estrangeiras com o mesmo nome que é usado na chave primária que elas se referenciam. Por exemplo, o cliente ID na tabela de pedidos referencia cliente ID da tabela de clientes.
Eu tenho a tabela de pedidos, que essa tabela de pedidos tem a informação do ID do cliente. E eu tenho a tabela de clientes que tem o cliente com esse ID lá. Então, preferência usar o mesmo nome tanto na chave estrangeira como na chave primária. Facilita eu já olhar para a chave estrangeira e já saber a qual chave primária ela se reporta, ela referencia. Booleanos. Para campos booleanos, prefiro usar nomes como isActive ou hasPaid, que indicam claramente um valor booleano, que é tipo está ativo ou foi pago. E aí é como se fosse uma pergunta. Está ativo? Vou receber true ou false. Foi pago? True ou false. E só por esse prefixo aqui, eu vou saber que é um booleano só em olhar. Não precisa eu verificar a estrutura da tabela para saber que aquele campo é booleano. Convenções extras. Para indexação, usar prefixos como IDX para índices. Isso para índices, não é para o nome dos campos da tabela. Os índices a gente pode prefixar ele com IDX ou FK para foreign keys. Por exemplo, FK pedido cliente para uma chave estrangeira de pedido de cliente. Aí são também história de procedures, funções e views, que são coisas um pouco mais avançadas que a gente pode falar depois. Eu coloquei aí também, mas agora não interessa muito a gente ver, mas seria também para a questão de prefixos, para isso, prefixos para views e prefixos para funções e história de procedures. E aí eu vou agora tentar mostrar um pouco na prática o que a gente pode fazer aqui. Deixa eu tentar iniciar aqui o banco de dados. Só um minutinho. Symfony Docker. Ok. E vou iniciar aqui o... Vocês ainda estão aí? Tô aqui, pô. Pronto. Tu vai ter que configurar meu ambiente de trabalho ainda, pô. Sim. Não tá configurado, não. Então, usuário app e a senha. Agora a senha eu vou ter que pegar aqui. A senha. Cadê o database? Tá aqui. A senha é esta aqui. Pronto, entrei. Tenho base de dados app. Eu tenho isso aqui criado, mas eu vou apagar. Eu vou criar a base de dados do zero. Só um minuto. App. E vou remover todas as suas tabelas. Cadê a opção de remover que eu não estou vendo? Analisar, mover. Tem apagar Tá aqui, exato. Pronto. Estou com meu banco de dados vazio, não tenho tabela nem nada nele. Então vou começar aqui criando uma nova tabela. Vou aumentar aqui para ficar melhor de visualizar, dá para ver bem aí. Sim. Tá vendo bem aí, né? Pronto. Vou criar uma tabela nova que eu vou chamar de usuários. Usuários no plural, lembrar tabelas, padrão, conversão vai estar no plural. Tem a chave primária ID, vou dizer que ela é um autoincremento. E não vou marcar aqui a opção de que ela pode ser nulo. Se eu marcar aqui, significa que ela pode ser nulo. No caso, o ID nunca pode ser nulo. Uma chave primária nunca pode ser nula. Vou pôr o nome do usuário. Para o nome, eu vou colocar que ele é do tipo strings. E eu vou botar como varchar, com no máximo 30 caracteres. Eu vou colocar também um telefone. Telefone também eu vou colocar que é um varchar, porque telefone não vai ser usado para fazer cálculos, então normalmente só se usa números aqui quando é para se fazer cálculos. Telefone não faz cálculo, então eu trato ele também como varchar e vou pôr 10 caracteres. E data de nascimento, para poder a gente usar um outro tipo que é o date, certo? Só que eu vou também colocar aqui que o date pode ser nulo. Eu não sou obrigado a informar a data de nascimento desse usuário. Vou salvar aqui. E aqui, nessa interface que eu estou usando, tem uma vantagem. Eu posso criar a base de dados pela interface.
mas ele me mostra o comando que rodou por trás, porque a interface o que ela faz é só facilitar a forma de criar o código aqui. Então o código que ele criou e executou foi esse aqui. Create table usuários, aí passou aqui ID inteiro, não nulo, autoincremento e primary key. O nome é um varchar de 30 caracteres, não nulo. Telefone, varchar de 10 caracteres, não nulo. E data de nascimento é um date, que pode ser nulo. Certo? Então a gente pode agora continuar aqui. Vou fazer agora a próxima tabela direto pelo código, ao invés de fazer como eu fiz lá. Eu vou criar uma tabela aqui chamada produtos, onde eu vou ter também o ID inteiro, não nulo, autoincremento, primary key. O produto também vai ter um nome, que eu vou botar só 20 caracteres aqui, não nulo. E o produto também vai ter um preço, que não vai ser um varchar, vai ser um decimal, onde eu vou passar aqui um decimal que pode ter três casas inteiras e 2 casas decimais, não nulo também. E não tenho data de nascimento. Então, eu criando a tabela produtos com ID, nome, preço, ID inteiro, nome varchar e preço decimal. Vou executar aqui, pronto, consulta executada, nenhum registro afetado e tenho aqui a tabela produtos e a tabela usuários. Certo? Vocês estão acompanhando aí ou tá rápido? Tô acompanhando. O Lucas tá de boa? Pronto, agora vamos lá trabalhar aqui na tabela de usuários. Eu quero adicionar alguns usuários. Eu posso vir aqui também, fazer pela interface. Vou adicionar aqui Luiz Mesquita. Certo? Telefone aqui, vou pôr um telefone qualquer. E a data de nascimento, como pode ser nulo, eu vou pôr aqui o meu. Tem que estar nesse formato. Então eu posso salvar. A mesma coisa acontece, ele mostra aqui que adicionou na tabela, só que ele também mostra aqui que um registro foi inserido. E eu posso visualizar o comando SQL aqui. Inclusive eu posso editar e vou tentar adicionar os outros diretamente por aqui. Está aqui Emanuel. Vou pôr o telefone. E no caso eu não quero pôr data de nascimento, então eu vou tirar daqui também. Certo? Então estou dizendo inserir dentro da tabela de usuários, nos campos nome e telefone, os valores Emanuel e número tal. Executo, pronto, um registro afetado. Vou fazer também para adicionar aqui o Lucas Freire, e vou pôr também aqui um telefone. Pronto, não vou colocar também a data de nascimento. Executei, pronto, eu posso vir na tabela de usuários e vou ver que os 3 usuários que foram adicionados, só o meu tem a data de nascimento, os outros não tem, mas estão aqui. Vocês viram também que quando eu adicionei, eu não preencho o campo ID, porque ele é um incremento automático, então ele automaticamente vai numerando isso como chave primária. Então, está aqui, aqui é a estrutura da tabela e aqui os valores que foram inseridos na tabela. Até aqui está dando para entender? Tá, porque assim, não sei o que tu tá usando aí, que eu não vi direito, mas essa interface aí, ela deixa bem intuitiva. Eu ia dizer isso. Exatamente, ela é muito boa para trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com ela e ela roda direto dentro do browser, não precisa instalar nada no computador. Mas é o que aí? Isso aqui chama Admire, o nome desse software. Ele está rodando no Docker, eu startei ele via Docker aqui pelo terminal. E é porque no SQL é bem diferente, usando o próprio MySQL. Isso aqui é MySQL. O que está mudando é só. Tu pode ter várias interfaces para trabalhar com MySQL. Eu sei, mas tipo, essa interface aí é bem diferente do que eu usei, né? Tipo, pois vou te mostrar outra que eu gosto muito de usar, que é essa aqui, que é o TheBeaver. Foi essa aí, mas essa aí que eu uso. Pronto, o TheBeaver, eu acho bem legal. Tá aqui a tabela que eu acabei de criar. Tá aqui a... Opa, tem que atualizar, que ele não está atualizado. Aí não, está atualizado. Pronto, eu criei a tabela usuários, que tem lá o Luiz, Emanuel e Lucas Freire. Tá vendo? E a tabela de produtos que está vazia, que eu ainda não adicionei nada. Então, o MySQL é o que está por trás do visual. O visual é só uma parte visual para facilitar o acesso ao banco de dados MySQL, que é o que está rodando lá por trás. É o que interpreta o código SQL.
Então, não, tanto faz o dbeaver como o adminer, os dois estão usando o MySQL. São duas interfaces para o mesmo sistema de base de dados, para o mesmo SGBD que a gente chama. Então eu posso continuar por aqui, por exemplo. Agora eu vou adicionar produtos aqui, vou tentar fazer por aqui. Deixa eu ver como é que aqui funciona para adicionar. Posso clicar aqui no mais. Pronto, e aqui vou adicionar um nome aqui. Vou botar maçã. Opa. Maçã, esse aqui é pequeno, né? Interface. E o preço da maçã eu vou botar 1,20. E aqui vou adicionar mais um. Vou botar aqui uva. Vou botar aqui a uva aqui é 3,10. E vou adicionar mais um, que é a laranja. E eu vou botar aqui a laranja aqui é 2,75. Certo? Aí vou aqui no botão salvar. Pronto, salvei. Tanto faz. Agora, se eu for lá para outra interface e for aqui em produtos, vai estar lá os produtos que eu cadastrei. Então, só para vocês verem que a interface não importa. O que importa é o banco de dados que está sendo acessado lá por baixo. As duas interfaces estão acessando o mesmo banco de dados. O que eu inseri em um, eu consigo... Que é o chamado sistema gerenciador de banco, é? O sistema gerenciador de banco é o próprio MySQL. Isso aqui eu não sei que nome específico dá para isso, mas é uma interface só que tem... É um software criado para facilitar a manipulação do MySQL, da base de dados. Entendi. A base de dados é o que está por baixo disso. Isso aqui é só mesmo carcaça, só interface. Então pronto, eu tenho uma lista aqui de usuários, 3 usuários, uma lista de produtos com 3 produtos e preços. Agora, vamos imaginar que a gente está trabalhando, desenvolvendo um sistema que é de uma loja, de um supermercado, por exemplo, e eu preciso que eu registrar as compras de um usuário e gerar uma nota fiscal, uma fatura com o valor final da compra. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Aqui, no caso, eu vou precisar criar um relacionamento muitos para muitos. Que é um relacionamento um pouco diferente daqueles relacionamentos de um para muitos. Quando é um para muitos, eu simplesmente crio um ID na tabela que eu quero, referenciando a outra tabela. Eu vou na tabela, crio o ID lá, ID cliente, e referencio a tabela de cliente com aquele ID. Quando é muitos para muitos, eu tenho que obrigatoriamente ter uma tabela intermediária. E por padrão, nessas tabelas intermediárias, como uma convenção também, eu gosto de trabalhar ela nesse formato aqui. Deixa eu voltar aqui para criar uma nova tabela. Criar a tabela. E o que eu faço? Eu faço a junção do nome das duas tabelas. Então é usuários, underline, produtos. Então é uma tabela que eu vou juntar usuário com produto. Para dizer que o usuário tal comprou o produto tal. Então, a tabela tem que ter um ID, que é chave primária autoincremento. E eu vou referenciar então o ID do usuário aqui. E o tipo, ele já vai me pegar aqui, que o tipo é uma chave estrangeira para a tabela de usuários. Vou também pegar o ID do produto. Ele já automaticamente, só pela nomenclatura aqui, ele já entendeu que eu estou querendo chave estrangeira para a tabela de produtos. Então, fora isso, eu quero nessa tabela colocar a quantidade, porque eu vou dizer usuário tal, aqui eu estou dizendo quem é o usuário, aqui eu estou dizendo qual é o produto. E agora eu preciso dizer qual é a quantidade desse produto que esse usuário está comprando. Então, vou botar a quantidade e isso colocar aqui como um número, e esse número vai ser inteiro, porque ninguém compra fruta pela metade, ninguém compra meia maçã, nem meia laranja, então os números sempre vão ser inteiros. Nenhum desse é nulo, sempre quem compra alguma coisa vai estar comprando pelo menos um, então a quantidade não é nulo. Quem compra vai ter que comprar um produto e vai ter que ter alguém que compra, então é tudo não nulo. Salvei isso, ele mostra aqui qual foi o código que ele usou para gerar essa tabela. Criou uma tabela chamada usuário produtos, tal, e criou duas chaves estrangeiras, duas foreign keys, que é a ID usuário, que referencia a tabela usuário no campo ID, e a ID produto, que referencia a tabela de produtos no campo ID. E aqui embaixo também consigo ver isso. Eu tenho a primária aqui, que é o ID, eu tenho dois indexes, que é o ID usuário e ID produto, e tenho também duas chaves estrangeiras, ID usuário
que o destino dele é a tabela de usuários no campo ID e o ID produto, que o destino é a tabela produtos no campo ID. Vocês entendem essa parte da chave estrangeira aqui? Sim. Sim. Pronto. Agora vamos trabalhar nessa tabela. Eu vou pegar e vou adicionar dados nela. Eu vou dizer que o usuário 1 comprou o produto 2 e comprou 3 unidades. Vou salvar aqui. Aqui podemos ver o comando de novo. Insert é uma inserção de dados na tabela. O comando para inserir é o insert into. Insert into. Aí digo qual tabela eu vou inserir, quais campos eu quero inserir e quais valores vão ser inseridos. Então, o que aconteceu aqui é que eu informei que o usuário 1, quem é o usuário 1? Luiz Mesquita. Isso aqui também é bom nessa aplicação porque ele cria um link que eu posso clicar e ver direto quem é que ele está referenciando. Por exemplo, o ID do produto é o produto 2, que é a uva. E comprei 3 quantidades. Agora eu vou pegar e vou adicionar mais. Eu vou dizer que eu vou clonar isso aqui. Vou dizer que o usuário 1 também comprou o produto 1 e comprou 4 unidades. E vou também dizer que o usuário 1, que é o Luiz, né, também comprou o produto 3 e comprou 5 unidades. Então pronto, eu tenho aqui já as compras desse usuário. O usuário 1, que é o Luiz, comprou uva, 3 unidades, comprou 4 unidades de maçã e comprou mais 5 unidades de laranja, certo? Agora, o que eu quero? Eu quero fazer uma consulta no banco de dados, pegar esses registros que foram criados e dar um total, dizer quanto é o total da compra desse usuário, quanto é que ele vai pagar. Aí como é que a gente faz? Agora nós vamos para o SQL e vamos brincar agora com o SQL, que é a parte boa. Imagina lá, para fazer a consulta eu disse para vocês que o básico é a gente trabalhar com select, from e where, né? Então select, imagina que eu quero pegar o usuário número 2 da tabela de usuários. Então eu vou pegar aqui, selecionar todos os campos da tabela de usuários onde o ID foi igual a 2. Quando eu rodar isso aqui, ele vai me trazer o Emanuel lá. Certo? Aqui eu defino quais campos eu quero. Imagina que eu quero só o nome, então boto aqui select nome from usuários onde o ID for 2. Quando eu executar, ele me traz só o nome aqui. Se eu botar asterisco, ele traz tudo. Aí agora eu quero fazer diferente. Eu quero agora pegar a tabela de produtos. Então selecionar tudo da tabela de produtos onde o ID for 2. Vou executar, ele está me trazendo a uva aqui. Certo? Até aqui tá ok. Nós vamos começar a complicar agora. Aí tá ok. Então preste atenção que agora vai ficar bom. Agora eu quero juntar os dados. Quero saber, eu quero ir lá na tabela de pedidos aqui. Vai começar dele. Mas aí, depois a gente pode ver depois aí. Que aí o Rafael vai falar do React, a gente entra lá depois, tá já acabando aqui. Meu Deus. Pronto, eu vou fazer agora uma coisa que é juntar dados de tabelas. Eu vou pegar isso aqui, vou fazer agora selecionar usuários, produtos, vou selecionar tudo. Vou dar um select tudo de usuário produtos. Então ele vai, usuários produtos, tem que estar no plural. Pronto. Então ele está trazendo tudo aqui essa tabela usuário produto, eu podia ter chamado ela também de compras ou pedidos, né? Se eu também tivesse chamado de pedidos, ela funcionaria. Então eu vou pegar tudo da tabela pedidos aqui, que é usuário produtos. Ele me trouxe aqui. Agora vamos brincar aqui. Vou botar aqui o where. Não, vou tirar o where e vou começar fazendo uns joins aqui. Vou fazer aqui um join para juntar a tabela de usuário produto com a tabela de usuários. Vou dar um apelido para ela. Eu posso dizer um as. Um as é como se eu estivesse dizendo, eu quero chamar a tabela de usuário como. Aí eu vou dizer que eu quero chamar ela de u só, para facilitar. E aí eu vou dizer o que vai unir essas duas tabelas. Usando o on.
Aí eu vou dizer que o que une ela vai ser que a tabela U, que é a tabela de usuários, o ID dele tem que ser igual. Antes disso eu vou dar um apelido também para essa tabela de usuário produtos. Vou botar um S também, chamar ela de UP, que é usuário produtos. Aqui eu posso dar o nome que eu quiser. Estou dando um apelido para ela. Então eu vou botar onde na tabela de usuário produtos eu tiver o ID usuário. Então eu vou juntar essas duas tabelas aonde o ID do usuário seja igual ao campo ID usuário da tabela usuário produtos. Se eu rodar isso aqui, eu vou ter lá dizendo usuário 1, aquela mesma informação, só juntando com as duas tabelas. E aí eu sei que o usuário 1 é o Luiz Mesquita. Certo? Agora vamos lá. Eu quero fazer mais uma união com a tabela de produtos. Então eu vou botar mais um join com produtos. Apelidar a tabela de produtos de P. E eu vou dizer que onde o P, eu quero juntar onde o ID do produto seja igual ao ID do produto na tabela usuário produtos. Estão entendendo isso aqui? Agora já me perdi. Como é? Tu vai... Estou fazendo as junções. O que é complicado na junção é entender essa parte que está aqui depois do ON. Eu estou dizendo, eu quero pegar tudo da tabela usuário produto, que é a tabela de pedidos, né? Só que eu quero juntar para ele exibir os dados da tabela de usuários na mesma linha da tabela de pedidos, onde na tabela de pedidos, ele diz aqui, ó, na tabela, essa parte aqui, esses campos daqui para trás, do campo quantidade para trás é da tabela de pedido, e do ID para frente é da tabela de usuários, que está juntando tudo. No caso, quando tu botar para rodar, vai aparecer os produtos que foi comprados, não é isso? Certo, exatamente. Só que só para entender, o que está aqui depois do ON, que eu estou dizendo, é que eu quero que ele junte pegando pelo ID usuário da tabela, dessa primeira tabela. Então ele vai pegar aqui o 1, que é o ID usuário, e procurar o equivalente a ele na tabela de usuários no campo ID. Então ele vai pegar aqui o campo ID, que é 1, e associar com esse campo aqui. Então ele está trazendo a junção das duas tabelas, vinculando o campo ID usuário com o campo ID. Então ele só vai trazer na mesma linha o que esse campo coincidir com esse aqui. Se for diferente, ele não traz. Eu estou dizendo aqui que tem que ser igual. O campo ID tem que ser igual ao campo ID usuário. Então ele vai pegar o campo ID e verificar se é igual ao campo ID usuário. E aí vai trazer lá. Mesma coisa eu fiz com o produto. Ele vai pegar aqui o ID daqui, só que eu vou rodar agora. Ele vai exibir agora. Deixa eu rodar aqui. Opa. Mas eu não entendi, foi a parte da escrita aí. Tu botou u.id e up.id. É porque eu criei apelidos. Ó. Podia ter feito assim. Eu não apelidaria essa tabela e colocaria aqui o nome real da tabela. Usuários. E aqui também produtos. É porque para escrever menos eu posso dar um apelido. Aí eu vou tirar os apelidos aqui. Pronto. Então eu vou dizer aqui onde o ID da tabela de usuário seja igual ao ID da tabela de usuário produto. Mas esse up que tu botou antes o up aí, também é a mesma coisa, é o apelido que eu dei para essa tabela. Eu vou tirar aqui o up, sim. Vou tirar o up e botar o nome da tabela. Dá na mesma coisa, só porque eu dei um apelido. Então tu pegou, juntou usuários, onde usuário ID foi igual ao usuário ID, usuário produto ID, né? Exato. Deixa eu executar aqui. Usuários produtos, ID produtos. Ele está dizendo ID produto. Foi mal. É no singular. Pronto. Agora ele vai trazer, ó. Ele vai verificar. O ID produto aqui é 2. Então ele vai lá na tabela produto e trazer qual é o 2 aqui, que é a uva. Aí aqui é o 1. Ele vai trazer o correspondente a 1. Que é o 3, ele vai trazer o correspondente ao 3. Então o que ele está fazendo aqui é isso. Ele está juntando as tabelas, fazendo a ligação pelo ID aqui do produto com o ID produto da outra tabela. Certo? Então eu juntei aqui agora informações de 3 tabelas. Daqui do ID até a quantidade é a tabela usuário produtos. Desse ID até a data de nascimento é a tabela de usuários. E do ID até o preço é a tabela de produtos. Então as 3 tabelas juntas em uma tabela só agora.
Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma limpada aqui para ficar mais fácil de entender. E eu vou dizer que eu quero eu posso botar os apelidos de novo, que eu acho que fica mais fácil de... Não, eu vou deixar assim então. Vou dizer que eu quero usuários, ponto nome. Eu quero que ele exiba também produtos, ponto nome. Quero que ele exiba produtos, ponto quantidade. E produtos, ponto preço. E aí vou executar isso aqui. Opa, produtos quantidade. Não existe produtos quantidade. Como é o nome lá em produtos? Deixa eu só ver como é que tá lá. Não, produto preços. Foi mal. Então, produto preços. E aqui vai ser o usuário produtos quantidade. Vai ser isso aqui. Tem produto preço e produto preço. Quantidade. Pronto, só para ficar mais fácil de visualizar, vou botar cada um numa linha aqui. Pronto. Eu estou querendo que ele agora traga só o nome do usuário, o nome do produto, o preço do produto. Preço. Pra limpar o ID, né? É isso que tu fez? É para tirar toda aquela informação que tinha. Uhum. Produtos, preço. Não é preço, é preços. É preço que tá lá, Eu acho que é. Acho que não. Coloquei preço, mas tá errado, porque aqui era para ser singular, porque são preços. Que não é uma tabela. A tabela é que é no plural, mas os campos normalmente são no Aí tu singular. limpou e ficou as 3 tabelas. Pronto. Aí eu estou dizendo aqui que o Luiz comprou uva nesse preço e nessa quantidade. Comprou maçã desse preço, dessa quantidade, laranja desse preço, dessa quantidade. Agora Nossa. eu quero, vamos parte por parte. Agora eu quero mostrar quanto deu a quantidade parcial de cada item. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que eu quero fazer mais uma coisa que é... Eu vou pegar o produto preços e vou multiplicar pelo usuário produtos quantidade. E eu vou dar um apelido para isso aqui, vou chamar isso aqui de total. Eu boto sempre o aço para dar um apelido para ele, para dar um atalho. Então eu vou executar. Opa, faltou uma vírgula aqui. Tem que ter cuidado que se faltar vírgula, ponto, ele perde tudo. Pronto. Agora já está me dando o total parcial de cada linha. Então foi 3 uvas a 3,10, deu 9,30. 4 maçãs a 1,20, deu 4,80. E 5 laranjas a 2,75, deu 13,75. Então já consigo ter aqui uma parcial de cada item, como vem na nota fiscal do supermercado. Aí se tu for querer o total geral aí. Se eu for querer o total geral, eu posso vai fazer... somar todo o total, é isso? Tudo que tem na coluna total. Eu posso fazer... Deixa eu ver se assim funciona. Aqui diz que tu pode só botar um select sum e bota o nome da coluna. Mas é isso mesmo. Só que eu tenho que tirar esses outros itens que não são agrupados. Exato, pronto. Aqui o total final. O total final deu 27,85. Foi o total final da compra. Então, pronto. O que eu ia mostrar para vocês hoje era isso. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro treinamento mostrando as coisas mais avançadas.